Então, boa noite a todos. Pessoal, hoje nós estamos começando a nossa sétima aula. Nós já estamos na reta final do segundo componente. Então, boa noite a todos. Alguém de vocês chegou a olhar o material? Eu li superficialmente, mas eu dei uma lida. Certo. Me fala uma palhinha do que está falando esse conteúdo. Pessoal, o que está falando nessa aula de hoje? Vamos estar vamos tá falando. Pode falar, Lu. Não, mas é porque minha internet tá falhando, aí cortou aqui, eu não Ah, tava sim. entendendo, tá bom? É, o que está falando o nosso material de hoje? Qual que é o foco dessa aula? Indicadores de recrutamento e de seleção, né? E Para selecionar, sobre selecionamento de pessoal. isso é uma parte que muito nos ajuda, né? Que é a parte de trabalhar, de arrumar um emprego, de construir, buscar algo melhor. Por isso que eu perguntei. Hoje, então, nós estamos falando sobre indicadores de recrutamento e seleção. Ou seja, algo. Quem nunca passou por um recrutamento de emprego, né? Quem nunca passou por uma entrevista? Então nós vamos entender um pouquinho melhor o que significa isso. O que ele traz de benéfico, maléfico para a gente? O que ele pode facilitar ou não para nós? Então, quando nós falamos sobre isso, nós sabemos que quem é da década de 70, década de 80, os processos seletivos mudaram bastante. Antigamente, pessoal, como é que era os anúncios? Quem lembra? Antes de existir internet. Aí era pelo rádio, né? Eu lembro de uma época que foi pelo rádio. Pelo rádio também. Eles ofereciam as vagas nas rádios e as rádios. Empresa tão contrata mestre de obras, motorista, não sei o que, não sei o que, requisitos, não sei o que, não sei o que, ligar no ou comparecer ao departamento pessoal da empresa tal. Era assim, né? Era dessa forma. Teve época, igual aqui em Santa Helena, que já teve, às vezes, de anúncio até em carro na rua. Carro de som na rua também teve uma época que tinha. Drogaria, não sei o que, contrata funcionário. Por favor, com urgência. Ou seja, os carros de som faziam a festa, né? Só que, por exemplo, aqui em Goiânia tinha um local, primeiro, aonde o pessoal colocava anúncio no jornal. Nós tínhamos aqui em Goiânia, ainda temos ainda, né, porque não acabou, dois jornais de grande circulação de Goiânia. Era de grande circulação em Goiânia, que era o Popular e o Diário da Manhã. Ó, fazendo propaganda para eles, ó, de graça. Começar a cobrar deles. Então, o que acontece? O Popular, todo mundo, dia de domingo, pessoal, se você não acordasse cedo, você não comprava o jornal, não. Por quê? Todo mundo queria comprar o jornal por causa dos classificados. Aí era de emprego, de carros, casas, tudo que você imaginar eles vendiam. Aí o Diário da Manhã também tentou, só que ele não era tão bem assim divulgado. Só que quando o Popular vendia, sabe como é que era cobrado o anúncio?
por linha, pessoal. O anúncio era cobrado por linha. Então, o que acontece? Então, você não poderia escrever muita coisa, muitos requisitos, porque era por linha. Aí tinha aquelas empresas que compravam pedaços maiores. Aí colocava requisito, um destaque maior e assim por diante. Uma outra forma de anúncio de emprego, não sei se vocês conhecem Goiânia, ou quem conhece lembra, ali na Praça do Bandeirante. Alguém lembra onde é a Praça do Bandeirante? Não? Ali na Anhanguera com a Goiás. Agora alguém lembrou? Eu já passei por lá, professor, mas tem pouco tempo. Antigamente, não. Antigamente, ali na Anhanguera com a Goiás, desciam os ônibus que ia para a rodoviária. Aí o que acontece? Aí ali no meio tinha um canteiro que tinha um quiosque. Aí as pessoas colocavam nesse quiosque as vagas de emprego. Aí as pessoas iam de manhãzinha para lá e ficavam esperando pessoas colocarem lá, empresas contratando, é, agência de emprego colocando anúncio. Então as pessoas iam lá de manhãzinha, anotava a vaga de emprego e ia nas empresas. Porque muitos não colocavam telefone, só colocavam endereço. Então, para você tinha que comparecer lá para poder pegar informações. Eu fazia muito isso, pessoal, quando tinha. Outra coisa que tinha em Goiânia muito, as bancas de revista, tinha alguns ali da Goiás no centro, que eles colocavam anúncio. O jornal, eles abriam o classificado e colocavam lá para as pessoas olhar as vagas de emprego. Então, aí tínhamos várias agências que tinham lá no centro para contratação. Hoje, ficou tudo mais fácil. Hoje em dia, você faz um anúncio de emprego, você não precisa mais gastar com anúncio. Por quê? Hoje tem internet, né, professor? Mais fácil. Temos internet. Quais são os meios hoje de divulgação de anúncios de emprego? Ué, professor, eu estou em dois grupos da cidade aqui que tem vaga de Santa Helena e de Rio Verde, Aí que eles eu sigo mais colocam. de perto. Isso, eles colocam tudo, né? É, Santa Helena e Rio Verde. Por exemplo, eu participo de grupos de professores. Então, quando alguém posta essa vaga, sai para os outros. Hoje também, muitas empresas, eles têm trabalho conosco. Ou seja, as vagas de emprego estão lá. Hoje nós temos você já ouviu falar do GUP, pessoal? GUP? Eu não, nunca ouvi falar. Deixa eu mostrar para vocês antes de começar. Ó, GUP, vagas. Encontre vagas no GUP Emprego. Não, nesse aqui não. Peraí. Vagas. Aí aqui, ó, eu vou escrever o que eu quero. No caso, eu quero professor. Então, deixa eu ver aqui. Aí aqui já apareceu vagas. Olha o... Peraí.
Aqui apareceu, como eu coloquei professor, apareceu um monte de empresas. Ó. Aí apareceu do Brasil inteiro. Aí eu vou vir aqui para filtrar, vou escolher o estado. Já diminuiu, ó. Já diminuiu para 13 vagas. Ó, música, ó, colégio particular, ó, educação física, ó, ensino médio, letras lá no SESI, onde eu trabalho, artes, inglês, ó, musculação, ó, grupo SEB, ou seja, banco de talentos. Ou seja, o que é banco de talentos, pessoal? Cadastro de reservas. Aí eu vou clicar aqui, ó. Aí aqui tá as vagas. Aí eu venho aqui, ó, candidatar-se. Aí você tem que fazer um cadastro, né? Eu já tenho cadastro já, então. Acho que esse aqui. Aí depois eu olho. Aí você faz o cadastro. Quer ver uma coisa? Quer ver aqui? Quer ver mais fácil? Quer ver, ó? Aí, por exemplo, aí nós temos vagas de empresas. Ó, trabalho conosco, igual eu falei. Aí tem as vagas. Ó, Senai GUP, o GUP, CS, Senai já participa também. Aí tem as vagas. Aí eu clico na vaga que eu quero. Ó, candidatar-se. Ó, aqui eu já tenho o cadastro feito já, porque ele já está salvo aqui nesse outro. Atualizar. Aceitar. Aí aqui, ó, essa vaga não me interessa. Eu acabei entrando aqui, mas não, a vaga não me interessa. Aí eu vim aqui no meu nome aqui. Empresa que me cadastrei. Eu posso minha conta aqui, ó. Fazer um cadastro e olhar. Ó. Olha o tanto de vagas que eu já me inscrevi, pessoal. Esse aqui eu me inscrevi, mas não fiz a aula teórica. Aí foi desclassificado. Então, são as vagas que eu me inscrevi. Minha conta. Aí aqui tem meu currículo. Então, ou seja, são vários tipos de empresas, ó, que eu posso, ó, vou sair aqui, você sai daqui, depois eu vou acessar direitinho. Por exemplo, eu vou escrever os sites que eu quero e ele vai entrar. Por exemplo, acessei agora aqui também, ó, Fundação Bradesco. Aí o Cotec é o RTVE, que é o site que contrata.
Ó, Fundação RTVE, do Cotec. Aí aqui, processo seletivo. Processo seletivo. Aí nós temos em andamento. Olha o tanto de processo em andamento, pessoal. Então, hoje em dia, é muito mais fácil conseguir se ingressar no mercado de trabalho. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tem alguém? Sim, Então, aí essa parte. Então o que acontece? Hoje os processos seletivos impactam bastante nas organizações. Ou seja, não é uma coisa. Hoje o caro não é a divulgação. O que hoje é o caro hoje? Fazer um processo seletivo. Ou seja, não é só dinheiro que gasta. O que mais que eu gasto, pessoal? Tempo, pessoas para poder colaborar. Então, tudo isso gera um ônus. Ou seja, nem sempre é só dinheiro. Por que é importante analisar os indicadores de recrutamento e seleção? Primeira importância, medir a performance dos colaboradores. Tomadas de decisão dentro da empresa. E o principal, que eles ajudam a melhorar o desempenho nas contratações. Mesmo assim, ainda tem muitas contratações que são furadas. Aonde vocês trabalham, já teve alguma contratação na época quem contratou arrependeu de ter contratado a pessoa? sim. Na hora da entrevista mostra ser uma coisa, depois na realidade do dia a dia vê que é totalmente diferente. O que aconteceu de mais ruim? O serviço não rendia, né? A parte que ele tinha que produzir, ele não produzia. Aí atrasava o restante todinho. Então, pessoal, quando nós fazemos essa análise atrás de talentos, quando a gente contrata um talento de qualidade, uma pessoa de potencial, o que acontece? É menos processos seletivos, é menos dor de cabeça. E hoje em dia, as pessoas estão escolhendo muito para poder trabalhar. Eu não sei se hoje os jovens estão muito ambiciosos, mas quando eu era jovem, muitas empresas contratavam uma carga horária não tão alta, mas o quê? Queria que a pessoa focava nos estudos e oferecia o quê? Um salário menor. Hoje, quantos adolescentes largam o emprego por causa de dinheiro, por causa de trabalho? E muitas vezes trabalho sem futuro. Acontece muito isso. Aí, pessoal, as grandes empresas, hoje que fazem essa procura de talentos, eles tentam o quê? Evitar, diminuir a despesa, evitando desperdício. Hoje, a maioria das empresas tem várias etapas de processo. Antigamente era cara crachá, né, pessoal? Olhava, fazia uma pequena entrevista, beleza, está contratado. Hoje, muita parte das empresas
é em média de 3 a 5 etapas. Alguém aí já participou de algum processo seletivo que tinha mais de 3 etapas? Uma outra coisa que acontece muito. Eles tentam menos tempo para envio de currículo. Muitas das vezes estão colocando a vaga para ser entregue currículo de 3 a 7 dias úteis. Pode ser bom e pode ser ruim. Bom que se for uma vaga muito concorrida, vai aparecer primeiro realmente quem quer. O ruim é que pode ser um prazo relativamente pequeno e não ter candidatos e ter que reabrir o processo com uma outra data. Aí demora mais. Acontece muito isso nas empresas. Quais são os indicadores de recrutamento? Nós vamos ver algumas etapas que estão fazendo parte do nosso cotidiano. Quais são elas? Antes de entrarmos nessa parte de quais são elas, quando nós temos muitas etapas, nós temos muitos olhos analisando o currículo e a vaga de emprego. Isso pode gerar um aumento de produtividade. Por quê? Não é apenas uma pessoa que vai dar o veredito, são várias. Se 3, 4 pessoas aprovou o seu currículo, a chance de você sair bem é melhor, não é? Sim ou não, pessoal? Sim. Alguém aí já teve algum processo seletivo aonde teve várias pessoas te observando? Eu já tive uma vez. Quantas pessoas, em média? Tinham 3 na sala. Foi presencial? Sim. E o que eles perguntaram? Perguntou sobre experiências que eu já tive, o que eu achava da empresa, por que eu queria trabalhar na empresa, por que eles deveriam me contratar e não a outra pessoa que também estava lá no processo. Essas perguntas, assim, que é bem difícil da gente responder. É uma frase muito complexa, né? Agora, alguém de vocês já teve essa pergunta? Como você superar em um conflito na empresa? Já tiveram Me perguntaram isso daí também. Como que eu lidava com conflitos. Se eu era boa para trabalhar em equipe, se eu era proativa, essas coisas. Se eu, comunicação, se eu era comunicativa. E o pior... Perguntar se eu tinha filhos. Eu nunca entendi essa pergunta. É porque é o seguinte, quando você fez essa pergunta, eles não gostam muito de contratar pessoas que têm crianças pequenas. Professor, só cortando vocês um pouquinho, eu vou dar um exemplo. É caso até de rir. Uhum. Eu trabalhei mais de 10 anos numa loja agropecuária em Mineiros, que eu não moro mais lá. Aí eram 2 irmãos que eram os patrões. Eles teve a coragem, nós éramos em mais ou menos 5 meninas, parte administrativa e caixa, né? Fora as 2 esposas que eram lá dentro, né? Financeiro. Ele falou que não contrataria mais mulheres. Se fosse para contratar, tinha que ser todas laqueadas. Tem cabimento umas coisas dessa? Até isso, ele falou. Mas igual você falou aí, algumas empresas, eles não gostam de ter filhos, principalmente filhos menores, porque no dizer deles, a gente
vive saindo, acontece alguma coisa, a gente larga o emprego e sai correndo, né? Muito atestado. É por causa do atestado. Eu trabalhei 14 anos para a prefeitura, 10 anos no cargo de secretária-geral. E eu via isso. A funcionária que tinha criança pequena, falta mais, pega mais atestado. E aí acaba que o serviço também tem hora que não rende. Tem hora que não dorme direito à noite. Né? Então, eu fiquei 10 anos no cargo de secretária-geral. Então, eles olham muito isso. Porque para eles é um prejuízo. Só que eles não olham só isso. Eles não têm que olhar isso, tem que olhar muitas coisas. Porque aí, qual que é um ponto favorável a esse tipo de contratação? São pessoas que realmente querem. Quem levantou a mão? Então, em relação a isso aí sobre filhos e, tipo, é, até as pessoas falam que é feminismo, mas não é. Porque se as feministas lutassem pra gente ter esse direito, eu até ficaria a favor delas. Nesse quesito, e uma mãe solteira não tem condição de cuidar do filho, ela não precisa de emprego? Porque tem a oportunidade de pôr na creche e trabalhar para dar uma vida ao filho, comprar um leite, comprar uma fralda. Então, assim, é isso que eles não pensam. Alguém tá precisando. Olham só o interesse pessoal da instituição. E só que hoje o bem-estar, uma empresa para crescer não é apenas só o bem-estar da empresa, não é só o bem-estar dos patrões, também é o bem-estar dos funcionários. Ou seja, quando nós temos um trabalho digno, um trabalho de qualidade, a pessoa não O falta. trabalho do funcionário rende muito mais. A pessoa não falta. Se a empresa for boa, dá um jeito. Tudo dá um jeito. Mas a pessoa não falta. Por que a pessoa falta? Muitas vezes porque o emprego não é muito bom. Aí aproveita. Quem levantou a mão? Muitos falta pela desmotivação, né? Por não estar motivado, pela empresa por achar que não está valorizando. Aí eu já acho um pouco errado, porque o que acontece? Se a empresa não te valoriza, você tem que analisar qual é o ponto. Tem empresas que não te valorizam porque não tem como crescer. É isso. Eu vi muito isso nos 10 anos que eu fiquei no cargo. Muitos que não tem como crescer. Por exemplo, tem empresa que não tem para onde ir. Por exemplo, vamos colocar uma escola. Se você não for professor numa escola, qual cargo acima que você pode subir? Diretora ou coordenadora. Ou coordenação ou direção. Eu, particularmente, eu não queria nenhum dos dois. É fria. É mais problemas. É mais dor de cabeça. Então, eu tenho que analisar, por exemplo, o máximo que eu poderia ser é um coordenador. Diretor jamais. Então, tem empresas que não tem muito como você crescer. Agora, tem empresas que têm muitos planos de cargos e salários. Aí sim. Então, aí você tem que analisar os pontos. E outra coisa, muitas das vezes, para conseguir uma melhor qualificação na empresa, o que a empresa coloca? Metas. Ó, você só pode mudar de cargo depois de 2 anos. Ou seja, ele quer que você mostre serviço em 2 anos para tentar mudar de cargo. Então isso é comum. Só que muita gente não enxerga isso. Então existe muito isso. Desmotivação
eu acho que é algo muito complexo. Para a pessoa estar desmotivado de um emprego, tem que ter muito problema no emprego. Voltando à parte de contratações, hoje as empresas estão cada vez mais automatizadas. Automaticamente diminui tarefas. Isso facilita os processos e também garante a tomada de decisões. Pessoal, uma contratação de um funcionário não é algo tão fácil e tão rápido. Existem empresas que demoram 10 dias, 15 dias para dar uma resposta. Porque analisa com bastante calma. E muitas das vezes, uma empresa, quando eles estão fazendo o processo seletivo, eles estão tentando também um plano B, que pode virar o plano A. Achar alguém da equipe que seja capacitado para aquela vaga. Qual que é mais fácil? Moldar um funcionário de qualidade de função ou contratar um no escuro que pode dar problema? Moldar o funcionário que já tem, que você já conhece o Porque ele jeito já que ele sabe é. já o trabalho, já sabe se aquele aluno, se aquele funcionário é problemático, se aquele Tem funcionário... responsabilidade. Isso mesmo. Então, acontece muito. Muitas vezes as empresas acontece muito isso. Igual, por exemplo, muitas vezes lá onde eu trabalho aparece lá as vagas e de repente a vaga some. Aí passa um período, aparece lá nas contratações aquela vaga que estava em aberto, aí aparece lá reaproveitamento. O que é reaproveitamento? Mudou de função. Então, nós temos hoje várias plataformas, várias coisas que conseguem facilitar essa busca do funcionário perfeito. Uma da coisa que acontece são as aplicações de CAPS no recrutamento. O CAPS significa Performance Indicadores, ou seja, indicadores de desempenhos, qualificar o sucesso e a performance das estratégias sobre talentos. Olha, por exemplo, um gasto de aplicação de contratação. A aplicação desse indicador de recrutamento e seleção permite que o gestor monitore aspectos como o tempo médio para preenchimento da vaga e custo por contratação. Por exemplo, tempo médio, 25 dias. Custo, 2.000. Por quê? Não é só apenas escolher o funcionário. Documentação que precisa preencher, exame admissional, material, uniforme, assinar carteira, porque hoje, não sei se vocês sabem, há a vaga de emprego por 90 dias. Precisa assinar carteira. A vaga por 30 dias. Tem que assinar carteira. Por quê, pessoal? Porque se chegar a Receita Federal, não, o Ministério do Trabalho, o que vai acontecer com a empresa? Multa. Vai ser multado. E dependendo da multa, era melhor ter contratado e pagado os 30 dias. Aí nós temos algumas etapas. Número de currículos recebidos. É uma das primeiras métricas, que é receber o currículo, analisar o currículo. Hoje em dia, pessoal, vocês sabem fazer um currículo? Alguém aí já fez um currículo?
O que Eu seria, já fiz. o que seria um currículo perfeito? Como é que você fez o seu? Eu já fiz, mas é aquele modelo antigo. Igual hoje, quando chegava a gente me pedia para imprimir currículo, é totalmente diferente. Né? Eu punha nome, punha os dados, né? Nome do pai, nome da mãe, os cursos, o estudo. Hoje já tem, muitos já colocam a habilidade que tem, né? Assim, é Isso. bom para isso, eu sou proativa, o que eu tô lembrando. Comunicativo, é o que Hoje eu não lembro. precisa mais colocar tantos dados pessoais, né? Antigamente, É mais a gente pessoal, fazer. antigamente um currículo mais folha era melhor. Hoje um currículo menos folha é o ideal. Por quê? Igual vocês falaram aí, enxugue as informações. Primeiro, no currículo, você só coloca o seu nome completo, idade, local de residência. Depois, as suas características de trabalho. Depois, as suas características profissionais. Depois, os últimos empregos que você trabalhou. Vocês não precisam colocar emprego, por exemplo, eu vou me inscrever para professor, eu já trabalhei como loja de, já trabalhei em confecção. Eu vou pôr no meu currículo que eu trabalhei em confecção? Se é para vaga de professor? Não vou colocar. E vou colocar currículo, vaga. Eu trabalhei lá em 10 escolas. Eu vou pôr as 10? Não vou pôr as 10. Vou pôr as 5 melhores. As 5 que eu mais trabalhei. Aí depois eu vou colocar as minhas formações. Vou colocar os cursos que eu fiz. Não precisa colocar só o nome do curso e quando fez, só isso. Então tem que ser um currículo enxuto. Não pode ser um currículo muito extenso. Um currículo tem que ser estourando 1,5 folhas. No máximo, que já não pode, 2 folhas. E nunca imprimir um currículo frente e verso. Isso jamais. Então, são etapas que acontecem. Quando a pessoa, um departamento pessoal, um departamento de recursos humanos, olha um currículo desse, eles já começam a analisar o potencial. Eles começam a te enxergar. Pensar como você é. Aí quando você põe muita informação, na entrevista, eles não têm o que te perguntar. Custo de contratação. Ele é onde que vamos ver a quantidade de vagas, qual é o nome da empresa, qual é o valor do gasto, que não pode ser exagerado. Como que é feito esse cálculo? Basta dividir o total de gasto por quantidade de vagas preenchidas durante a seleção. Hoje, muitas das empresas não fazem um processo seletivo apenas para uma vaga. Eles fazem para vários. Por quê? Para aproveitar a mão de obra, para aproveitar as pessoas que estão mexendo com esse processo, com os processos. E quem que está pegando pessoas de fora para fazer isso? Pagar menos. Uma das formas de fazer divulgação, para gastar bem menos, é usando as redes sociais. Hoje, quais redes sociais temos muitas vagas de emprego?
além do WhatsApp? Nós temos o Instagram. Que mais? Telegram. Que mais? Facebook. Hoje o Facebook ele é mais, ele tem muitos grupos, né? Alguém de vocês participa de grupos? Eu participo Aparece de muita dois. coisa? Não ouvi, professor. Aparece muitas vagas? Aparece. Mas assim, muito para supermercado. Sabe por quê, né? Aqui no estado, né? Que eu fico observando. Porque a rotatividade é grande, né? É o que nós vamos falar agora. Uhum. Tempo de contratação. Eles não gostam. Antigamente tinha muito emprego por prazo determinado. Qual que é a diferença de uma contratação de prazo indeterminado para um prazo determinado? Quem sabe? Indeterminada é quando você fica até quando a empresa quiser você lá dentro. Determinado fala assim, é até janeiro do ano que vem, um exemplo. Até 30 de janeiro, que eu entendo. Agora, Não sei se é... uma coisa ruim. Quando você é contratado por prazo determinado, você não tem acerto. Sabiam disso? Não sabia. Não tem acerto. Você só pega o dinheiro que você tem direito. 13º, férias e o salário que você tem que receber. Tirando isso, mais nada. É como se fosse igual eu trabalhava na prefeitura. Eu trabalhei 14 anos. Eu pedi conta no finalzinho do ano. Eu peguei, não tem, né? Eu, para não falar que eu não peguei nada, eu peguei 4 mil reais. De 14 anos. É isso que acontece. Número de processos concluídos no prazo. Hoje depende muito da empresa. As empresas grandes, eles não conseguem, porque sempre tem uma pessoa que assina a documentação. E se a pessoa é muito ocupada, ele nunca consegue assinar a tempo. Ou seja, então, algumas empresas, dentro do prazo, já era. Outra coisa que atrapalha muito concluir o prazo é aquele fechamento da vaga, das inscrições. Poucas inscrições tenham feito, aí eles têm que o quê? Ou aumentar o prazo ou começar do zero. Eles não vão começar do zero, então eles vão aumentar o prazo. O custo da rotatividade, né? Eles fazem esses processos por causa da saída de funcionários. Porque se não tivesse saída de funcionários, não teria processo seletivo. Por isso que muitas empresas gostam, eles preferem pagar curso, qualificação, bonificação, para não perder os bons funcionários. Então, isso, porque quando você manda uma pessoa embora, além de ficar sem um funcionário, hoje tem que pagar uma multa rescisória de 40% do valor do FGTS. Então, muitas empresas não têm condições. Uma empresa que tem muitos funcionários de 8, 10 anos. Então, eles não conseguem... Um pouquinho só, pessoal, minha bateria está acabando aqui. Os funcionários. Então, esses são pontos que acontecem muito. Aí aqui está falando como é que faz os cálculos, né? Não é o foco da nossa aula. Taxa de turnover, né? Está ligada à rotação de funcionários quando aplicada a contratações recentes.
esse processo está ligado à quantidade, à qualidade do processo e ao treinamento. Você acredita, pessoal, que muitas empresas contratam a pessoa e já pede para começar no outro dia sem treinamento? Já aconteceu com vocês? Sim ou não? Comigo já. Eu entrei no supermercado, fui pro caixa. Aí aprende, como quem diz, já tinha uma certa experiência, mas é totalmente diferente, né? Programa é diferente, que hoje tudo é na base do programa. Cada um diferente Tá? do outro. É diferente, cada empresa é diferente. Deu um trabalho até adaptar, porque não teve treinamento, não, foi rápido. Eu nunca tive treinamento de nenhum serviço que eu entrei. Nunca. Amanhã faz um ano de SESI, amanhã é 19, só que eu comecei dia 10. Então, nesses 9 dias, entre eu ter começado, primeiro, eu comecei antes do processo ter finalizado, porque a escola estava precisando. Aí eu acabei aceitando. Mas, também não tive treinamento, plataforma, nem o material de aula eu tive. Porque tinha mais de 10 dias que os alunos estavam sem professor. Aí eu ouvi o lado da empresa, da instituição e ajudei. Tá valendo a pena. Então, amanhã é um ano, então é sinal que fui bem avaliado. Uma outra coisa muito importante é reter talentos. Tem muitas empresas, quando acontece de pedir demissão, o patrão vai lá e oferece mais um pouquinho para poder não ser demitido. Então acontece alguns casos assim. Já aconteceu com vocês? Pagar mais para não sair? Comigo ele eu queria diminuir a carga horária, aumentar o salário não, diminuir a carga horária, porque eu tinha folga a cada domingo de 15 em 15 dias, o resto era diretão. Mas aí queria me dar a folga no domingo, mas aumentar o salário eu não queria não. É complicado. Aí nós temos aqui, né, os cálculos, não vamos entrar nesse cálculo, mérito, nosso foco não é isso. Taxa de conversão do funil. Exemplo, quando abre o processo seletivo, começa lá com vários candidatos e sempre no final termina com no máximo 5. Então eles vão funilando cada processo. Por exemplo, eu participei de um processo que tinha 57 inscritos. Aí teve a prova. Essa quantidade caiu para 20, parece. Aí teve a aula teste, caiu para 12. Só sei que no final desses 57, só teve 2 aprovados. O primeiro e o segundo lugar. De 57 pessoas. Então, aí o que eles olham? De acordo com o processo, a qualificação, finalistas e a contratação. Aí, o que eu entendi por esse material? Esse processo pode ser, igual eu falei, é um efeito dominó. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Se no final eu tive sucesso, contratei uma pessoa com qualidade e o meu cadastro de reserva, pessoas habilidosas, é sinal que vai dar tudo certo. Igual falando, existem casos, nós não vemos cara, não vemos coração, de contratar pessoas que só dá problemas. Ou seja, não é um talento.
é uma bomba relógio. Então isso acontece em alguns casos. Isso é complicado. Então, basicamente, é o nosso tema da nossa explicação de hoje. Pessoal, é o seguinte: 7ª aula, 2ª, 8ª, 3ª, 9ª, 4ª, 10ª. Postei desde quarta-feira nos grupos quem está devendo atividade. Pessoal, não vamos atrasar esse final de semana e o início da semana que vem das atividades. Quarta-feira eu termino o módulo 2 e sexta já começa o módulo 3. E na aula de quarta-feira eu mostrei o conteúdo das próximas 2. A quarta etapa, o quarto módulo, tem muito conteúdo. Muito. Eu tô até assim, como é que eu vou organizar? São mais de 20 habilidades para ser em 10 aulas. Vai ter que ter 2 habilidades em cada aula, em média. E então não vamos deixar acumular essas atividades, tá bom? Quem está devendo atividade aí, 1, 2, vamos fazer e não vamos deixar para a última hora, tá bom? Alguma pergunta? Não, professor, tá tranquilo. As perguntas hoje tá bem facinha. 9h20 nós voltaremos, ok? Ok. Já vou mandar para vocês o link da frequência.